e começamos a gravar a nossa aula. Como essa aula vai para o YouTube, uma das primeiras mensagens que eu tenho que colocar é: curta, compartilhe, o de sempre que qualquer YouTube manda fazer. Esse curso é o curso Teologia para Mentes com Pressa, é um curso de iniciação à teologia, não é um curso muito aprofundado, é justamente para pessoas que querem iniciar na teologia e querem ter algum tipo de base para estudo teológico. Então, está voltado para assuntos muito mais focados em aprendizado teológico a partir de leitura bíblica, entendimento de panorama e entre outras coisas, que a gente tenta descomplicar para tornar tudo mais fácil para quem quer ser introduzido em teologia. Então, para você que está assistindo pelo YouTube, peço que curta e compartilhe e que se inscreva também no nosso canal. Que por acaso o canal é o meu, mas enfim. Para iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai ter algumas coisas que precisam ser esclarecidas nesse início de aula. Na aula passada, eu acabei dando algumas informações que estavam equivocadas. Então, eu tenho que ratificar aqui as informações das quais eu dei. Uma das informações foi sobre a questão do camarada que ajudou Jesus no caminho da crucificação. Eu falei que era José de Arimateia e estava completamente equivocado. Eu confundi, né? É uma meia-culpa, então eu tenho que ratificar esse tipo de informação. Quem ajudou Jesus foi Simão Cirineu. José de Arimateia, ele cedeu uma, uma das suas, os seus jazigos, né, para que Jesus fosse enterrado em um lugar mais adequado. Foi Simão Cirineu que ajudou Jesus no caminho da crucificação. Outra informação que eu deixei mal esclarecida foi a questão da passagem da mulher que foi levada pelos fariseus para Jesus. Eu falei João 5, João 5, na verdade é João 8. Então, esclarecido esses fatos, vamos agora à introdução da nossa terceira aula. Já é a nossa terceira aula desse módulo e, por acaso, essa aula vai finalizar o nosso primeiro módulo. Na próxima aula, nós já estaremos analisando o próximo módulo e, para a graça de Deus, todo mundo aqui vai conseguir compreender bem essa parte teológica. Bom, para a gente finalizar um pouco a questão da iniciação à teologia, o que a gente estudou na aula passada foi sobre a motivação, né, o que faz com que você queira aprender teologia, o que torna você uma pessoa capacitada para aprender teologia. Uma das coisas que também eu estava até comentando com meu pai, que era sobre o que você entende por teologia quando você quer estudar teologia. Uma das perguntas que mais martelam a cabeça de quem quer aprender teologia é justamente aprender sobre a sua salvação. Querer saber por que está salvo, se está salvo, do que está salvo. Esse tipo de informação é uma das informações que mais fazem parte do cotidiano de quem estuda teologia. E querer entender como isso acontece é um dos motivadores principais para que a gente queira aprender teologia. Hoje a gente vai estudar sobre a questão do processo de mudança de mente. Eu coloquei aqui um termo um pouco mais elaborado, né, mais rebuscado, que foi a palavra metanoia, mas metanoia nada mais quer dizer do que mudança de mente, né, mudança de atitude. Né, e falando um pouco sobre capelania e serviço social. Isso a gente vai passar só um assunto bem de leve, para a gente entender realmente como funciona a questão da capacitação para esse tipo de serviço a partir da mudança de mente. Então, a gente vai analisar aspectos principais da mudança de mente a partir da conversão. Passando aqui para o nosso próximo slide, a gente vai ter um pouco sobre a história de Paulo. Imagine, Saulo, um zeloso fariseu, perseguia cristãos, acreditando defender a fé judaica, e em uma viagem a Damasco, uma luz o cegou, e ele ouviu Jesus a perguntar: por que me persegues?
Após 3 dias de cegueira e arrependimento, foi curado por Ananias, um cristão. Transformado Paulo, tornou-se um fervoroso defensor do evangelho, enfrentando prisões, perseguições e perigos. Sua mudança radical de perseguidor a apóstolo exemplifica a metanoia, uma transformação da mente e coração pela graça de Deus. Para que vocês entendam uma forma muito mais simplificada do que significa mudança de mente, ou o próprio termo metanoia, né, que quer dizer exatamente isso. Quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós temos em nosso coração a vontade de servir a Deus, o que acontece conosco é o que a Bíblia chama de transformação de espírito. Né? A gente passa de ser uma criatura, né, que antes jazia em trevas e em escuridão, agora para a luz. Né? Que Jesus ele nos tira do lamaçal do pecado, do braço das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. E essa mudança de perspectiva nos faz transformar justamente a nossa atitude, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir. Todas as outras coisas que estão influenciadas pelo nosso velho eu começam a ser transformadas pela mudança de mente, que é a metanoia. Quando a gente vai falar desse exemplo de Paulo, a mudança é tão severa de um jeito, porque para quem estuda a história de Paulo, sabe que Paulo, por ser tão zeloso ao judaísmo, tão zeloso à sua cultura judaica, ele acreditava que as intenções dos ensinamentos de Cristo era desvirtuar a população judaica, ou seja, a religião judaica, tentando fazer com que os fariseus, ou melhor, os judeus, se transformassem em pessoas que não têm mais a marca do Deus vivo, aquele que estava sendo escolhido pelo Deus, né, de Israel. Enfim, a forma com que Saulo, nessa época, Saulo, acreditava que Jesus era a maior chaga da humanidade, fez com que ele perseguisse os cristãos, acreditando piamente que eles eram um problema sério a ser resolvido e a ser extirpado, né, no meio da transformação da cultura judaica. Quando ele foi convertido, a transformação que aconteceu foi muito mais relacionada a um milagre do que propriamente pela questão filosófica. À primeira vista, Paulo foi pego de surpresa no caminho de Damasco, vendo aquela situação em que ele viu uma luz no céu a chamar por ele, perguntar, Saulo, por que me persegues? E ele entender que era Jesus que estava falando com ele, ficar cego e ser curado por um cristão, toda essa experiência que ele teve, que ele viveu, fez com que ele presenciasse uma perspectiva completamente diferente daquilo que ele estava acostumado. Porque tudo que ele acreditava era que os cristãos, se tivesse chance, faria exatamente o mesmo que ele fazia aos cristãos, que era perseguir, matar, apedrejar, fazer o mal para ele. Então, o que aconteceu foi exatamente o contrário. O próprio Deus, quando chegou para Ananias e dizer para ele para curar a Paulo, aliás, curar a Saulo, né, que na época não era Paulo ainda, só foi chamado Paulo depois que se converteu, Ananias falou, rapaz, ele já persegue tantos cristãos, eu vou curar justamente o meu algoz, né? Então, Deus fala assim, não, vai lá, faça o que eu estou dizendo, eu sei o que é que eu estou fazendo, não vai acontecer nada com você, não. E aquela mudança de perspectiva que Paulo teve, transformou a vida dele da água para o vinho. A gente vê que agora ele deixa de ser um perseguidor dos cristãos para ser o maior defensor do evangelho no seu tempo, onde ele fazia viagens bem extensas, tentando pregar o evangelho, tentando ensinar o evangelho às pessoas, mostrando perspectivas completamente diferentes a partir da visão que ele tinha, porque ele era um camarada muito capacitado, né, filosoficamente, teologicamente, porque ele foi ensinado pelos fariseus e ele tinha uma vivência muito mais cheia de cultura, porque ele também era um cidadão romano e tinha acesso à cultura romana e outras culturas, de acordo com a sua escola, né, a questão da sua educação. Então, ele sabia falar outras linguagens, sabia de outros costumes, sabia como se comportar, sabia como argumentar, enfim, ele era realmente
uma aquisição perfeita para o evangelho, que era tentar mudar a mente dele para o que antes era uma mente de um perseguidor fervoroso ao evangelho, para se tornar o maior defensor do seu tempo da mensagem de Jesus. Passando para o nosso próximo slide, a gente vai refletir um pouco sobre o que quer dizer essa coisa de metanoia, né, mudança de mente. Eu pergunto para vocês: vocês conseguem lembrar de algum momento de transformação pessoal em suas vidas? Qual a história bíblica ou transformação que inspira vocês e por quê? Alguém tem alguma história para contar? Eu quero que ninguém se estenda muito, por gentileza. Vamos tentar manter aqui um padrãozinho para que a gente consiga não esticar tanto, também não cansa vocês, né? Obviamente, porque querendo ou não, isso de esperar uns pelos outros, às vezes não dá muito certo. Mas, voltando à pergunta, vocês conseguem lembrar de algum momento da transformação pessoal da vida de vocês? Se vocês quiserem, também pode falar da questão da conversão de vocês, uma história legal que vocês tenham sobre a conversão de vocês. Quem quiser falar, o microfone agora está aberto, podem dar a sua opinião. Ok? Ninguém? Bom, pelo menos fica a pergunta para refletir, para que vocês entendam também sobre o que, né, transformou vocês, o que realmente significou a conversão que vocês tiveram e a motivação pela qual vocês seguiram para. Pronto, agora vai ter alguém que levantou a mão. Pode falar. Na minha conversão, assim, que eu lembre de mudança de mente, na metanoia, realmente foi na minha conversão, porque por um simples ato de ouvir um hino, um grupo de louvor, aquilo me mudou tanto que eu não, a minha mente deu uma reviravolta. Eu não conseguia mais fazer o que antes eu fazia, era como se algo me atormentasse dentro. Dissesse, não, isso aqui está errado. Vai sempre por esse lado, por esse lado. E a própria conversão de Paulo aí é um exemplo gigante, né? Porque Deus precisava também mostrar que ele mudava pessoas que faziam algo de errado. Claro que Paulo achava que ele estava correto, devido ter sido ensinado dessa forma, né? E toda Roma tinha um poder em cima dos judeus daquela época, e Deus precisava mostrar que ele transformava essas pessoas, porque até então Jesus havia chamado pescadores, pessoas mais simples, e no ato da crucificação, da morte de Jesus, ele teve também a conversão de um ladrão, né, que estava ao seu lado, crucificado com ele. Então, a metanoia, a mudança de mente, é algo realmente transformador. Exatamente. O pai não quer falar, pode falar. Só liberar o microfone. Rapaz, eu tenho tido contato com inúmeras pessoas no que diz respeito a essa questão da mudança de mente, né? Porque muita gente imagina que o evangelho ele tem a função de fazer a pessoa deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se prostituir, enfim. Eles ligam a conversão a um processo estritamente moral, né? Do não faça isso, não faça aquilo. Então, assim, na verdade, é um equívoco. Isso não tem a ver com a mudança de mente. A mudança de mente, essas coisas, essa questão da moralidade, de vício,
e coisas relacionadas a isso, tem muita gente que não abraça o evangelho e consegue se libertar dessas coisas, tá entendendo? O evangelho liberta? Claro que liberta. O que eu estou querendo dizer é que a metanoia, né, a mudança de mente, a conversão, ela é algo muito maior que isso. Ela vai levar você a se entristecer pelo seu pecado. O que você já fez no passado lhe causa tristeza, lhe causa vergonha. O que você eventualmente comete de errado lhe causa tristeza. Então, assim, é nesse sentido que a mudança de mente realmente acontece. Não é porque você deixou de fumar ou deixou de beber, porque tem muita gente que estão nas igrejas evangélicas e já foram libertos dessas mazelas aí, essas mazelas morais, mas não conseguem amar seu próximo, não conseguem perdoar o cônjuge por um motivo ou outro, não conseguem um monte de coisas que caracterizaria de fato e de verdade uma mudança de mente, uma metanoia no sentido das escrituras. Acima de tudo, a fé genuína em Jesus Cristo. Porque quando você, vou já terminar, quando você acredita que a sua salvação depende de coisa que você faça ou de coisa que você deixou de fazer, é sinal que você realmente não se arrependeu dos seus pecados, não teve uma mudança de mente, porque enquanto a pessoa não atribui a sua salvação ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ela nunca vai, ela não pode dizer que realmente teve uma mente transformada. Por enquanto é só isso que eu tenho a falar. Ok. Pode falar aí a Loura, né? Porque ela tinha levantado a mão antes, eu já deixo. Oi, né, para todo mundo. Eu acho assim que uma grande virada de chave na minha cabeça, que eu acho assim, que quando você nasce num lar cristão, você escuta falar sobre Jesus, né? Muito tempo, por muitas formas diferentes, mas eu acho que o conhecer a Jesus é uma experiência que É diferente. não, é diferente. Não depende só de você nascer de um lar cristão ou conviver com situações ou ambientes cristãos, né? E eu lembro que uma grande virada de chave para mim na cabeça de como era conhecer a Jesus, de como é conviver nesse conhecimento com Deus, que não é uma coisa do dia para a noite, é um caminho diário, todos os dias, até que ele venha, né? Eu acho que foi quando Jesus, a primeira vez, falou comigo a respeito de eu me mudar de cidade e a respeito de me casar. Porque quem me conhece mais a fundo sabe que nunca foi um sonho muito grande meu, não foi nem pequeno, na verdade, a situação de um casamento, de me mudar na época que eu me mudei também, não era um sonho meu, mas foi algo tão claro para mim, tão vivo assim, quando ele falou, que as pessoas ao meu redor ficavam, essa menina tá doida, não sei o que, aquilo, mas até hoje eu vivendo isso como eu vivo, às vezes eu quero ir para outro local, ou fazer de outra forma e tudo, e Deus me chama tanta atenção para dizer, não foi isso que eu te chamei lá atrás. Então, eu acho que esse chamado, esse conhecer, essa virada de chave que Deus me deu naquele tempo é o que fez eu caminhar até hoje como eu tenho caminhado. Eu viver não só aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu tenho vontade, mas aquilo como prioridade na minha vida, que é fazer a vontade dele e conhecer que ele vai fazer o melhor por mim, independente da situação que eu estou vivendo. Eu acho que foi isso que aconteceu na minha vida, que eu vi, que mudou completamente aquilo que eu acreditava, aquilo que eu vivia, aquilo que eu sentia, aquilo que eu enxergava das coisas, não só cristão, como não cristão. Esse caminhar a partir daquele momento que Deus me chamou. Okay. Pode falar, Zé. Assim, queria só complementar, dizer que mudança de mente não é impositiva por religião. A mudança de mente é o reconhecimento de que o que nós devemos ser em Cristo. Porque se você for querer mudar, né, querer tentar mudar alguém
você não vai conseguir. Porque, como a Loura falou, como outro, o Rogério, né, se não me engano, falou, o processo de mudança não é de uma hora para outra. Para uns, para outros não, já é rápido, já é conciso, chegou e pronto. Para outros é demorado, vai tempo, né? Era só isso mesmo, para complementar. Ok. Então, vou passar aqui para o próximo slide, mas para frente a gente vai comentar mais sobre isso de maneira mais aprofundada, porque há assuntos aqui no decorrer da aula que vai voltar para esse assunto, então a gente pode continuar. Aqui a gente vai falar sobre um pouco do termo metanoia, como eu já tinha falado no início da aula, a gente vai só complementar aqui a informação. Né? Metanoia. O termo metanoia vem do grego metanoia, é exatamente a mesma coisa, e apesar de muitas vezes traduzido como arrependimento, seu sentido é mais profundo, refere-se a uma transformação radical e contínua da mente e do coração, uma verdadeira mudança de perspectiva e entendimento. Esse conceito implica um renovado modo de ver a vida e agir, orientado por valores, propósitos transformadores. É uma abertura para novas formas de perceber o mundo, promovendo uma evolução interior que vai além de um simples remorso de erros. Para boa parte dos teólogos, os termos mais adequados para essa situação aqui, basicamente o que o texto quer dizer é que, numa linguagem mais teológica, o que nós passamos para o termo de ortodoxia, ou seja, aquilo que é conhecimento, né, aquilo que é coerência, aquilo que se transforma em valores para nós, quando nós aceitamos o Evangelho, ou quando nós aceitamos a Cristo, se torna um molde. Né? Aquilo vai transformar a nossa mente de acordo com esse molde. Esse molde vai começar a transformar, a transfigurar as nossas linhas de raciocínio e fazer com que a gente transforme o nosso modo de agir. E esse modo de agir é conhecido teologicamente como ortopraxia, né? A forma de nós praticarmos aquilo que nós conhecemos. Se nós agirmos de acordo com aquilo que nós acreditamos, nós estamos agindo ortopraticamente de acordo com a nossa ortodoxia. Esses são termos quase que no juridiquês, né, da teologia. Transformando em termos práticos significa que aquilo que nós entendemos do Evangelho, aquilo que nos transforma através da história de Cristo, através da mensagem de Cristo, da mensagem de paz, de amor, de alegria, aquilo que nos faz querer entrar dentro de uma congregação, ir para frente daquele púlpito e dizer que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, transforma nossa mente de um certo ponto que a gente consegue transformar as nossas atitudes que antes entristeciam a Cristo, que antes entristeciam a Deus, o Espírito Santo, fazendo com que nós sejamos agora servos dele. Né? Porque é como o próprio Paulo fala, que nós nos tornamos escravos do Evangelho, escravos de Cristo, e deixamos de ser escravos do mundo. Né? É isso que quer dizer realmente o termo metanoia. O que o meu pai até comentou, e eu ia falar um pouco mais para frente, mas aqui agora já pode se encaixar, é que quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós dizemos que nós somos convertidos pelo Evangelho, uma das coisas que mais acontece é a pessoa achar que da noite para o dia vai acontecer aquela mudança de chave na cabeça e a pessoa vai sair de uma condição de um alcoólatra, de um viciado em qualquer coisa que seja, ou de um camarada que se comporta mal em casa, ou enfim. Situações em que realmente ele está intrinsecamente, ou seja, ligado diretamente com o seu pecado, ou seja, convivendo com esse pecado continuamente, quase que perpetuamente, por assim dizer, de maneira muito crônica, ele não vai se transformar da noite para o dia, porque o Espírito Santo ele vai transformando a mente da pessoa a partir daquele momento em que ela aceita o Evangelho e entende o Evangelho. O Espírito Santo ele transforma a vida da pessoa, fazendo com que ela vá transformando seus hábitos, suas ações paulativamente. Vai fazendo com que você se molde de uma forma tão natural que vai se tornar algo completamente oposto ao que você era,
porque as pessoas no mundo vão enxergar você de outra maneira, porque vão lembrar daquela situação em que você estava, vão lembrar do formato que você tinha, e a partir da conversão, você, com a mudança de mente, com a metanoia, que é isso que significa, com o Espírito Santo transformando sua mente, transformando seus atos, até que você faça aquilo que realmente dá prazer ao Espírito Santo de estar em você, as pessoas vão enxergar que você realmente é outra pessoa, é outro começo. Né? Por isso que o próprio Paulo ele fala que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Né? Porque o morrer é lucro, viver é Cristo. Nós nos tornamos novas criaturas. Né? Aquilo que se fez velho já não existe mais, tudo se fez novo. É esse o verdadeiro significado da mudança de mente. Agora, passando para o próximo slide, a gente vai falar sobre a questão da mudança de caráter, né, do cristão, e a gente vai explorar essas 3 situações aqui, que são os processos pelos quais a metanoia ela começa a interagir, né, nas nossas vidas de acordo com o parâmetro da conversão. Os principais pontos são autoconsciência, humildade e graça e disciplina espiritual. Então, a gente vai explorar eles agora. Autoconsciência. O aprendizado envolve autoconhecimento e crescimento contínuo. Reconhecer pontos fortes é valorizar os dons que podem transformar o mundo ao seu redor, enquanto identificar áreas de melhoria é um ato de coragem e fé. O caráter cristão inteligente é desenvolvido com paciência, buscando virtudes como empatia, humildade e perseverança. Com honestidade e compaixão, vocês evoluirão como alunos e pessoas, impactando positivamente a vida de todos ao seu redor. Basicamente, o que acontece a priori, quando nós transformamos a nossa mente, nós entramos em um estado de autoconsciência, nós começamos a enxergar aquilo que nós tínhamos de mal, como meu pai até falou, né, na vez em que ele pediu a oportunidade. O que acontece é que nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa situação, para os nossos pecados, a nossa forma de agir, de pensar, de falar, de conviver. Todas essas coisas que nós praticamos todos os dias, elas começam a ser transformadas na nossa consciência, porque aquilo que nós sabemos que é ruim, aquilo que nós sabemos que é mal, começa a ser evidenciado de uma maneira muito brusca na nossa cabeça, e nós começamos a entender que nós temos que mudar certas atitudes, e essas atitudes vão ser transformadas a partir da nossa autoconsciência. Nós vamos analisar aquilo que nós fazemos e vamos saber se nós entristecemos a Deus ou não. É o caso das vezes em que a gente peca por alguma razão, pode ser por uma recaída, pode ser por uma fraqueza qualquer, mas o fato de nós nos entristecermos com esse pecado, nos entristecermos com essa atitude vã que nós tivemos, faz com que a gente compreenda que a nossa autoconsciência ainda está preservada com o Espírito de Deus que penetrou nas nossas vidas e fez com que aquela consciência agora fosse transformada em uma consciência para o céu. Não é somente a autoconsciência de acordo com um modelo filosófico que a gente começa a perceber estudando a Bíblia ou estudando o Evangelho, enfim. Essa autoconsciência ela vai empiricamente, ou seja, com a prática diária, com aquilo que a gente vai sentindo na pele, os erros e os acertos, vão fazer com que a gente perceba que a nossa consciência ela vai ser transformada e a gente vai começar a agir de maneira completamente diferente com a maneira com a qual a gente agia anteriormente. Próximo, humildade e graça. O caráter cristão é moldado pela consciência da nossa imperfeição e pela compreensão de que não podemos alcançar plenitude por nós mesmos. Reconhecer nossas falhas nos conduz a depender da graça de Deus, que nos transforma e sustenta. Essa humildade gera compaixão e paciência com o próximo, pois sabemos que todos estão em processo de crescimento. A verdadeira força cristã, então, não está na nossa capacidade, mas na confiança de que Deus é quem opera em nós e o querer o realizar segundo a sua vontade. Foi a mesma coisa que meu pai tinha comentado quando ele pediu a oportunidade dele, que é realmente entender que as nossas atitudes, a nossa salvação, a nossa compreensão, o nosso entendimento,
ele não vem só de nós, ele não vem daquilo que eu percebo, né? Não é eu que vou dizer que a minha confiança, a minha perseverança, a minha fé, a minha força, não é minha, né? Vai ser tudo de acordo com aquilo que eu acredito que Deus vai capacitar. Porque ele, quando vai penetrar na vida do homem, que ele vai penetrar através da palavra, ele vai transformar a pessoa de uma forma que o caráter dela vai ser transformado até nessa parte. Porque ela não vai mais reconhecer em si, né, a sua força, mas vai reconhecer em Deus a sua força. É o que o próprio, acho que foi Paulo mesmo que disse, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se tiver alguém que me corrija nesse quesito, pode me corrigir. Paulo mesmo. Pronto, foi Paulo que disse. Que tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a capacitação que ele sabia que tinha não era mais dele, porque ele sabia que era um camarada completamente capacitado. Ele sabia que era um cara completamente capacitado, sabia que tinha como falar com outras linguagens, falar com outras nações, tinha conhecimentos que poucas pessoas tinham, os próprios apóstolos não tinham metade da cultura que Paulo tinha. No entanto, ele não se confiava nessa cultura que ele tinha. Em tudo que ele se confiava em Deus. É por essa razão que ele também é uma dos maiores exemplos para falar sobre humildade e graça, porque ele foi um camarada completamente capacitado para o evangelho, capacitado. Breno, se puder só dar um mute aí no teu áudio, eu agradeço. Eu não dei, não. Pronto, mas enfim. Continuando. Como Paulo era um camarada completamente capacitado para o evangelho, ele não se viu, né, na função de dizer que era melhor que todo mundo para fazer aquela coisa toda. Não, ele, na verdade, ele se fundamentou tão somente em tentar ser o menor de todos os apóstolos, tentando aprender o máximo que ele podia, tanto que quando ele foi para o monte para aprender com o próprio Jesus, ele pouco fez caso dessa informação, na verdade, porque quando ele vai falar sobre isso com os outros apóstolos, né, a única coisa que ele vai utilizar são argumentos para mostrar que ele realmente teve, né, uma experiência com o próprio Cristo, né, para justificar a forma como ele foi tratado, né, que foi chamado de apóstolo, que foi um chamado apóstolo a posteriori, depois da morte de Judas, onde houve um desfalque, né, que não foi chamado diretamente pelos apóstolos, mas sim pelo próprio Jesus Cristo. Né. Mas, continuando agora, o próximo quesito. Disciplina espiritual. Prática como oração, leitura bíblica e meditação moldam o caráter ao nos aproximar de Deus e alinham nossos pensamentos e atitudes aos seus ensinamentos. A oração fortalece a humildade e a confiança, pois reconhecemos nessa dependência divina, nossa dependência divina. A leitura bíblica ilumina o entendimento, oferecendo sabedoria e valores para o cotidiano. A meditação, por sua vez, aprofunda a reflexão e internalização das verdades espirituais, promovendo paz, paciência e um amor mais genuíno para com o próximo. Boa parte dos pastores, acredito eu, vão dizer que esse é o quesito principal para que você diga que é um crente realmente decente ou não, né? Que é você buscar a interatividade, né, com o espiritual. É você buscar caminho de oração, buscar os ensinos bíblicos, buscar o entendimento bíblico, se aprofundar refletindo nisso, né, procurando artifícios como esse, por exemplo, desse curso, né, de aprofundamento espiritual, de aprofundamento na palavra de Deus também. Então, tudo isso faz parte de uma disciplina. O que é muito complicado na parte de estudar teologia é justamente você adquirir esse quesito aqui, que é a disciplina. Porque tem tanta coisa que você aprende na teologia que se você não tiver a disciplina de estudar isso pelo menos 1 ou 2 horas por dia para se dedicar realmente à reflexão na palavra de Deus, você realmente passa batido por tanta coisa e você não compreende metade do que está escrito ali na Bíblia. Porque você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, pegar aqueles planos de estudo de um ano, né, de leitura bíblica. Está lá, além da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de aprofundamento, você só vai passar por aquele monte de páginas e vai ser como se não tivesse feito praticamente nada. Porque aquilo que você vai conseguir captar da mensagem vai ser tão pequeno, vai ser tão raso, que vai ficar difícil de você compreender a mensagem que realmente está sendo transmitida através da palavra de Deus. É por isso que a disciplina espiritual de você buscar a oração, buscar a leitura bíblica diária e buscar a reflexão diária da palavra, faz com que essa dependência do evangelho, essa forma com que a gente interage com o próprio Deus, porque para que Paulo tivesse essa dependência divina toda, ele tinha muito conhecimento para refletir, né? Então, ele, quando conversou com Jesus, obviamente que ele tirou tantas dúvidas, e tinha tantas dúvidas para transmitir para Jesus, para que ele pudesse ajudar ele a sanar essas dúvidas, fez com que ele se tornasse completamente dependente do evangelho, a ponto de simplesmente desistir daquilo tudo que ele aprendeu, desistir daquilo tudo que ele sabia, para se tornar o menor entre os homens e fazer com que fosse realmente um homem dedicado a ser um real servo de Deus, né, um servo de Cristo. Então, passando para o próximo slide, eu acho que agora a gente já vai entrar sobre a reflexão. Então, refletindo sobre o aprendizado. O que significa para você uma mudança de mentalidade? Como isso se aplica ao nosso caráter? Quais características vocês acham que são essenciais em um caráter cristão? Por quê? Como vocês buscaram essa mudança em suas próprias vidas? Quem quiser responder alguma dessas perguntas agora, está liberado aí o microfone. É só levantar a mão e eu vou saber aqui quem foi que levantou primeiro. E a gente vai seguir numa linha de fila. Pai, quer falar? Pode falar. Só liberar o microfone. Vou liberar o microfone. Pronto. Como esse estudo é sequencial, eu queria só que tu me dissesse mais uma vez qual foi o primeiro ponto desses três aí que tu falou. Alguma coisa como autoconhecimento, autoconsciência, é isso? Autoconsciência. Pronto. Eu quero falar sobre esse contexto dessas três coisas que você falou aí, usando duas passagens da Bíblia. A primeira é com Jesus lá na mulher samaritana, né, na beira do poço. Ele tem aquele diálogo com ela e tal, ele vai conduzindo a conversa até o momento em que ela se perceba necessitada e ela mesma confessa o pecado dela. Quando ela diz, Jesus fala para ela, vai buscar teu marido. Será que Jesus não sabia? Claro que sabia, né? Aí ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus confronta ela com o pecado dela, ou seja, ela realmente se conscientiza da necessidade que ela tem por conta da vida sentimental tumultuada que ela vinha vivendo, né? Essa é uma das ocasiões onde a gente vê claramente que a pessoa, ela, apesar de que é a graça de Deus quem revela a salvação ao homem, mas o homem ele tem que viver esse confronto de olhar para dentro de você e se ver pecador, né? Porque enquanto a gente não entende que é pecador, nós jamais entenderemos a necessidade de ter um Salvador. Se a gente não entender que o pecado nos separa de Deus, a gente não vai querer essa aceitação da parte de Deus. Então, eu vejo esse exemplo como um exemplo de autoconhecimento, no que diz respeito ao caminho da salvação. A outra, cara, você falou aí a respeito da pessoa conhecer a vontade de Deus e tal, porque assim, alguém ouvindo você falar pode até imaginar que você está impondo a teologia como forma de salvação, e eu sei que não é isso. A pessoa, mesmo que tenha um conhecimento bem ralo das, vamos dizer assim, das doutrinas bíblicas, se a fé dela está posta em Jesus, é claro que ela vai ser salva. Agora, com relação a ela ter realmente uma consciência que produza nela uma pessoa que possa frutificar para o reino de Deus, aí não, aí ela realmente precisa se aprofundar no estudo da Bíblia, nas disciplinas espirituais da oração,
E nesse sentido, cara, eu evoco Romanos 12. Porque, assim, a nossa mentalidade, ela é uma coisa fluida, né? Você pega a água, por exemplo, se você botar água num recipiente redondo, a forma da água vai ser redonda. Se você botar a água num recipiente comprido, a forma vai ser comprida. Então, a mente da gente, ela é meio que fluida. Ela vai se formar de acordo com a situação. Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele diz, né, Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, puro e agradável a Deus. Aí ele diz qual é a forma, é o culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas procurai transformar pela renovação da vossa mente. Então, o passo é esse. O passo é as disciplinas espirituais. O passo é você realmente oferecer a sua vida como um sacrifício vivo. E esse sacrifício é nessas disciplinas, é nesse culto. É esse culto, é esse sacrifício, é esse holocausto vivo que a gente se propõe para entregar para Deus, que vai complementar o que Paulo diz no restante do versículo. Para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tem gente, cara, que fica assim, eu ainda não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como se a vontade de Deus fosse tão somente um plano. Eu não sei se eu vou ser pregador, eu não sei se eu vou ser cantor, não sei se eu vou ser rico. Não é esse contexto da vontade de Deus que Paulo fala aí. Porque quando você anda com Deus, aí vai entrar de novo o lance da metanoia. Quando você anda com Deus, a sua mente vai sendo transformada dia após dia. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você aprende a respeito do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Quanto mais você se chega a Deus, mais Deus se chega a você. Por enquanto é isso. Amém. Alguém mais tem algo a acrescentar? Quem quiser, há essa oportunidade. Bom, ninguém, então vamos seguir o nosso fluxo. Partindo agora para a questão das condições para o serviço cristão eficaz. A gente tem quatro condições a considerar para entender como funciona a questão do serviço, né, o serviço cristão, aquilo que a gente pode fazer com a nossa transformação de mente, aquilo que realmente vai nos capacitar para uma atitude, né, mais responsável, de acordo com uma visão mais evangelística da coisa. Né? Não estou querendo dizer, obviamente, eu vou já falar de início, que quando a gente fala sobre questão de serviço ao evangelho, de serviço cristão, eu não estou querendo dizer que essas atitudes é que salvam. Né? Isso não salva. Obviamente que não salva. Mas o próprio Paulo, para Tiago, ele falou que a fé sem obras é uma fé morta. É algo que não tem relevância. Então, nós temos que entender que a nossa fé, que a nossa compreensão do Evangelho, a nossa compreensão da vivência do Evangelho, ela necessita que você demonstre que houve realmente uma mudança de mente em você. Por mais que você não faça esse tipo de serviço cristão, no mínimo, você tem que realmente demonstrar que as suas obras realmente são obras de uma transformação de vida, aquilo que realmente demonstra que você saiu de um estado de pecado para um estado de conversão. Então, a gente vai falar sobre algumas questões e quesitos, né, para que você compreenda se você quer ter esse tipo de atitude ou não, e se aquilo realmente faz sentido para você ou não. Né? As quatro condições que nós vamos considerar aqui vai ser a questão da motivação correta, né? Capacitação pelo Espírito Santo, compromisso, perseverança, empatia e escutativa. Isso tem mais a ver com o serviço de capelania. A gente vai meio que dar uma pincelada sobre o assunto de capelania aqui, que é um assunto que faz parte da questão de serviço social e serviço cristão, porque nos ajuda a perceber um pouco melhor como a gente pode se comportar com a nossa ortodoxia, né? Transformar a nossa ortopraxia em algo melhor. Ou seja, aquilo que nós entendemos, transformar em atitudes que realmente demonstram algum tipo de apreço pela nossa conversão.
Mas isso, eu digo outra vez, eu não estou dizendo que é condição para que você seja salvo. Isso aqui é só para que você compreenda como funciona a questão do serviço cristão eficaz. Certo? Passando para o nosso próximo slide, a gente vai falar sobre a primeira condição, que é a motivação correta. O serviço eficaz nasce do amor, da humildade, buscando o bem ao próximo e a vontade de Deus, e não a busca por reconhecimento ou recompensas. Quando servimos com amor, nossa motivação é genuína e a humildade nos mantém focados nas necessidades alheias, não em nossos próprios interesses. Esse tipo de serviço reflete o caráter de Cristo, que serviu desinteressadamente. Assim, o verdadeiro valor do serviço está na sua essência altruísta, que transforma tanto quem serve quanto quem é servido, né? Demonstrando que a gente, a priori, deve utilizar tudo que a gente entendeu da nossa conversão e transformar as nossas atitudes a ponto de compreender que há pessoas ao nosso redor que precisam de auxílio, precisam de ajuda da mesma forma que nós precisamos, né? É ver as pessoas ao nosso redor e compreender que elas podem estar numa situação tão semelhante ou igual à nossa condição antes de aceitar o evangelho ou antes de sair do mundo, né? O que nos transforma realmente, nos dá a humildade para perceber o erro que as pessoas cometem e, às vezes, a fazer com que essas pessoas sejam auxiliadas pelo nosso conhecimento, pela nossa prática diária de conversão, de entendimento daquilo que nós temos do Evangelho, analisando todas as nossas mudanças, né, que nós tivemos de acordo com o Evangelho, todas as nossas mudanças que nós tivemos por causa do Evangelho, fazendo com que nós, como exemplo, possamos servir para as pessoas que estão passando por um período tão igual ao nosso. Continuar. É como a questão do sofrimento, por exemplo, né? Quando você sofre, tem muito cristão que adora mostrar para todo mundo que está sofrendo, que está passando por necessidade, que está passando por uma luta. Não pode ver o pastor que fala logo assim, pastor, eu preciso de oração, não sei o quê. Obviamente que isso aí não deixa de ser uma atitude boa. Você procurar o seu líder para que ele ore por você, para que ele tenha um relacionamento com você e possa orar junto com você para ter esse auxílio espiritual. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa não pega o próprio sentimento, né, o próprio sofrimento, para aprender, né, o que aquilo pode agregar de valor para transformar a vida de outras pessoas. Pode acontecer justamente de outras pessoas com o mesmo problema, com o mesmo tipo de situação, passarem por um problema tão parecido com o que você passou e foi superado, e você, pela sua superação, pode ajudar aquela pessoa a superar aquele problema também. Então, a questão do sofrimento, ela não é para ser vista por nós cristãos como uma situação de lamento, de súplica, ou de se de tornar a sua imagem uma imagem tão pequena de si próprio, de achar que é tão coitadinho, que precisa de tanto de ajuda e tal. O que você realmente precisa fazer é analisar todo aquele quadro, saber onde Deus te transformou, onde Deus te deu um livramento, onde Deus te deu uma capacitação maior, para que esse autoconhecimento, através do sofrimento, faça com que você auxilie outras pessoas. É a partir daí que nasce realmente a questão da humildade, onde nós servimos uma motivação genuína com humildade para manter a gente focado nas necessidades do outro, né? Amar ao próximo significa exatamente isso. É por essa razão que nós, quando falamos sobre a questão de amar ao próximo, nós não queremos dizer que você vai simplesmente sair na rua, abraçar a próxima pessoa que você vê, chamar de meu irmão e sair de mão dada com ele, saindo saltitando, né, pela rua. Não é isso que acontece. O que a Bíblia nos ensina é que quando nós amamos o nosso próximo, nós temos que analisar a nós mesmos,
fazendo com que essa percepção reflita na pessoa que está ao nosso redor, perceba o quanto ela precisa de Deus, tanto quanto você precisou, ver o sofrimento que ela está passando e ver as situações em que ela está sofrendo ou vivenciando, e trazer para o mesmo contexto que você estava vivendo há pouco tempo, né? E fazer com que o seu conhecimento, que a sua mudança de vida, mudança de mente, possa transformar aquela pessoa nesse momento tão difícil que ela está passando. Então, é isso que a gente fala sobre a questão da motivação correta, que é a motivação de amar ao próximo como a si mesmo. É isso que significa realmente ter motivação para fazer o serviço cristão. Passando para o nosso próximo slide, agora vamos falar sobre a capacitação pelo Espírito Santo. Depender da orientação e do poder de Deus é fundamental, pois nossas habilidades são limitadas e falhas. Ao reconhecer nossa fragilidade, buscamos a sabedoria divina que nos guia em decisões e ações. A força de Deus nos capacita a enfrentar desafios que sozinhos não conseguiríamos superar. Essa dependência promove uma atitude de humildade e confiança, lembrando-nos de que tudo que somos e fazemos é pela graça. Ao colocar Deus em primeiro lugar, encontramos propósito e eficácia em nossas vidas, refletindo seu amor e poder em nossas ações. Significa que nós não devemos achar que nossas qualidades, que por acaso tenhamos, venham a ser o principal pilar para que o nosso serviço cristão seja moldado, né? Nós não precisamos servir a Cristo de maneira que faça com que nossas ações reflitam só no que a gente acredita de nós mesmos. Por exemplo, eu posso acreditar que sou o melhor argumentista do mundo, ou posso acreditar que eu sou o melhor negociador, ou, enfim, posso acreditar que tenho N habilidades que podem ser relevantes para o evangelho, que podem ser relevantes para a igreja, ou podem ser relevantes para uma vida social mais aprimorada, mas, no entanto, quando a gente se converte, né, quando a gente tem essa mudança de mente, essa transformação, como Paulo teve, de realmente se apequenar, né, por mais que essa palavra não exista, mas para que a gente compreenda o que eu estou querendo dizer, mas pelo fato de Paulo ele se ver numa situação em que ele não precisava se exaltar pelo tanto de conhecimento que tinha, ou pelo tanto de cultura que ele tinha, onde a gente nota que ele pouquíssimas vezes vai recorrer aos recursos que ele tem ao seu dispor. Tudo que ele vai fazer, basicamente, é esperar que Deus faça alguma coisa por ele. Tanto que, em ocasiões como, por exemplo, a ocasião em que ele pede para que Deus tire o seu espinho na carne, ele fala isso de uma forma como esperando já que Deus diga que não, né? E o próprio Deus fala que não se preocupasse com isso, que a graça dele bastava. E Paulo ficou numa boa. Então, quando nós acreditamos que a nossa capacitação ela vem a partir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos uma percepção ainda mais cheia de compaixão para com o próximo, justamente de ver que nós somos usados como um canal, nós não somos a principal capacidade, nós não somos a personificação da capacidade divina, nós somos o instrumento, né, do Espírito Santo, ele que nos capacita, fazendo com que nós sejamos instrumentos bem utilizados, né? Porque não somos nós que manipulamos essa capacitação, quem manipula é o próprio Espírito Santo, e quando a gente percebe isso, é aí onde mora o pulo do gato, que a gente realmente percebe que a nossa capacitação está sendo feita pelo próprio Espírito Santo, e quando a gente reconhece isso, faz com que nossa dependência divina seja ainda maior e que a nossa convivência com o próprio Deus seja ainda mais profunda. Por isso que a gente fala que uma das condições para que a gente consiga fazer um serviço cristão bem feito é a capacitação pelo Espírito Santo, e explicando melhor em miúdos o que é isso, basicamente você entender que suas capacidades, habilidades, distinções, né, não são suas totalmente. Tudo aquilo é entregue pelo próprio Deus, próprio Cristo, que vai capacitando nossa mente e vai fazendo com que o Espírito Santo, através da sua palavra, nos capacite para a boa obra. Passando para o próximo slide.
compromisso e perseverança. O serviço cristão exige um compromisso contínuo, mesmo diante dos desafios. Isso se deve à compreensão de que servir é uma vocação que reflete o amor de Cristo. Independente das circunstâncias, muitas vezes os obstáculos podem testar a nossa fé e determinação, mas é precisamente nesses momentos que o verdadeiro caráter do servente se revela. Persistir no serviço, mesmo quando é difícil, fortalece nosso testemunho e nos aproxima de Deus. Além disso, o compromisso contínuo inspira outros, né, mostrando que o amor e a dedicação ao próximo superam as adversidades. Basicamente, o que o texto nos ensina é que quando nós nos prontificamos a praticar o evangelho continuamente todos os dias, isso faz com que as pessoas que nos enxergam, que nos olham, vai ver aquele serviço sendo praticado de maneira tão diligente que vai fazer com que elas se sintam na obrigação de fazer igual, né, de fazer o mesmo. O compromisso e a perseverança, de acordo com o serviço cristão, tem mais a ver com o que você realmente acredita e agir de acordo com o que você acredita. Não somente guardando para si o conhecimento que você tem, mas transmitindo às pessoas aquilo que você tem, fazendo com que o seu serviço, né, os seus atos, alcancem outras pessoas, fazendo com que aquilo seja uma prática de humildade constante e uma prática de amor constante com o próximo. É por isso que nós chamamos isso de compromisso e perseverança. Próximo slide. Empatia e escutativa. Para servir bem, é essencial ouvir e entender as necessidades reais das pessoas. Isso requer uma empatia e atenção, pois cada indivíduo possui uma história única e desafios próprios. Ao nos dispor a ouvir, demonstramos respeito e valorização, o que nos permite identificar as verdadeiras carências que precisam ser atendidas. Além disso, compreender essas necessidades nos capacita a oferecer um serviço mais eficaz e direcionado, promovendo mudanças significativas na vida do outro. Assim, o serviço se torna uma expressão genuína de amor e cuidado, refletindo o caráter de Cristo. Certa vez, aqui trabalhando em Portugal, eu ouvi o meu colega de trabalho, ele chegar para mim e falou assim: rapaz, sabe por que Deus deu para a gente 2 olhos, 2 ouvidos e só uma boca? É para que a gente veja mais, escute mais e fale menos. Aquilo me pegou de um jeito que realmente faz todo sentido, principalmente para esse contexto aqui. Porque quando você vai falar do evangelho para as outras pessoas, muitas vezes o que acontece é você chegar para outra pessoa e falar um turbilhão de coisas, um turbilhão de textos, uma pancada de versículos, e você acha que a pessoa está absorvendo tudo aquilo de uma vez só, e quando na verdade tudo que você precisa fazer é escutar aquela pessoa e compreender os problemas que ela tem para só depois, né, oferecer algum tipo de solução. Boa parte das vezes as pessoas acham que nós agimos de maneira muito leviana, justamente em questão de falar que se você não vai crer no Evangelho, ou não crer em Cristo, você vai ir diretamente para o inferno. Obviamente que a palavra nos ensina isso. Quem crê no Filho será salvo, quem não crê será condenado, é o que está escrito lá em João. O problema é que, muitas das vezes, as pessoas têm problemas que passam todos os dias, que convivem com elas, que precisam de uma atenção ainda maior, e a gente não dá atenção a esses problemas primeiro, para só depois tentar sanar de acordo com o Evangelho. Porque o Evangelho tem N situações que você pode resolver de acordo com alguns versículos que você lê, alguns ensinamentos de sabedoria a partir desses versículos que você enxerga para aquela situação. Então, boa parte do que é ser um bom evangelista é ser um bom ouvinte, né? Você escutar o problema das pessoas, entender o sofrimento dela, para que, a partir de experiências que você teve, você consiga transmitir algum tipo de solução para ela, e a partir dessa solução mostrar Cristo. Isso é diferente, porque quando você vai falar de Deus para as pessoas, vai falar de Cristo para as pessoas, muitas das vezes a pessoa quer que você vá para dentro da sua congregação, ou que vá visitar a sua congregação, enfim. Isso não é evangelho. O evangelho é você chegar para a pessoa e dizer assim: olha, eu era uma pessoa, transformei em outra por causa de Cristo. E eu e Cristo, nós nos tornamos um. Só que eu e Cristo, se você
aceitar esse Cristo, também seremos um. Ou seja, você está chamando a pessoa para se tornar uma unidade com você, numa transformação tão orgânica que a pessoa vai ficar um pouco constrangida e pensar assim, por que esse cara está falando? E ela vai se sentir compelida a te dar um pouco mais de atenção para saber do que você está falando. É diferente de você dizer para ela que se ela não crer no Evangelho, não crer em Cristo, ela vai diretamente para o inferno. Porque muitas das vezes a nossa ligação com o Evangelho é orgânica. É aquilo que vem de dentro para fora, aquilo que vai sendo transformado, porque nós nos tornamos um com Cristo. O próprio Cristo ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Nós somos os ramos que geramos frutos. Aquele que não gera nenhum tipo de fruto a partir desse ramo é cortado fora e virado lenha. Então, o que nós entendemos é que nós, a partir de Cristo, nos tornamos árvores frutíferas, né? E a partir desse momento em que a gente se transforma em ramos enxertados na videira verdadeira, nós chamamos outras pessoas para se tornar também esses ramos enxertados na videira verdadeira e elas também gerarão frutos. É diferente de você simplesmente chegar para a pessoa e dizer que ela vai diretamente para o inferno se ela não crê em Jesus. São abordagens diferentes, óticas diferentes. Então, tudo que nós temos para oferecer para as pessoas Desculpa. Tudo que nós temos para oferecer às pessoas não é só uma mudança de vida a partir de uma perspectiva que nós vamos encontrar uma recompensa no nosso fim dos dias. Não é só você simplesmente aceitar o evangelho para ir para o céu. É você aceitar o evangelho para mudar de vida, mudar outras pessoas. Essa transformação é que faz com que tudo tenha mais sentido do que somente você esperar, para que quando morrer tenha um lugar para ir. Não que isso seja ruim, mas eu acho que, na minha perspectiva, você mudar a vida de outras pessoas através de uma utilização da sua própria vida como instrumento para fazer com que essas pessoas sejam transformadas, traz mais sentido para a vida do que você simplesmente esperar. Do que você simplesmente esperar que você tenha acesso ao céu. Então, passando para o nosso próximo slide. Agora são as perguntas finais. Né? Agora, o que você acredita ser essencial para um serviço cristão autêntico? Como podemos identificar nossas motivações ao servir? Quais são alguns dos obstáculos que vocês já enfrentaram no serviço cristão e como lidam com eles? Agora, como é a última parte da nossa lição, é essa exatamente. Quem tiver alguma questão para falar, pode falar agora, que já vai ser o final da nossa aula. Pode falar aí, Luiz. Nessa primeira pergunta, eu acho que o essencial é, na verdade, o amor. Fazer tudo aquilo que você tem para fazer no serviço cristão, mas na intenção de, primeiramente, servir a Cristo e demonstrar o seu amor em servidão a Ele e as pessoas, assim, com os serviços que você tem que fazer, até porque sem o amor, de nada vale, não é? Acho que esse é o principal, porque só imposto ou só por acreditar que se eu fizer isso eu vou ser salvo, se eu deixar de fazer isso eu não vou ser salvo, ou não vou estar cumprindo com o meu dever, não é bem não acho que seja tão válido quanto quando a gente faz aquilo realmente com amor mesmo, com a intenção de agradar primeiramente a Deus, que é quem nos vê em qualquer situação. Pronto, essa era a minha resposta para essa pergunta. Alguém mais quer responder alguma das perguntas que ficaram por último? Quem quiser, pode aproveitar esse momento agora, que já é a nossa última fase da aula. Quem tiver alguma dúvida para tirar também, já aproveita. Que, mais uma vez, além de responder, acho que essa responde, no meu ponto de vista, além de responder o que é essencial, também na segunda é o que motiva a servir. O amor a Cristo, o amor à obra do Senhor, o amor ao chamado que Deus colocou no seu coração, enfim. Acho que, além de ser essencial, é o que também vai motivar.
Ok. Tem tudo a ver, na verdade. Porque quando a gente fala sobre questão de servir, né, servir o Evangelho, servir a Cristo, fazer parte do serviço cristão, muitas das vezes você tem que pensar não só em si mesmo. Primeiro é pensar no que vai transformar a vida das pessoas, que obviamente isso só vem através do amor, e também naquilo que você vai agregar à vida das pessoas. Você não pensa em si, obviamente. Você não pensa na recompensa que você vai ter. Você pensa no quanto você está sendo prestativo, quanto você está sendo útil, quanto você está sendo transformador na vida das pessoas. E isso não é para mérito próprio, né? É para você ver que você, como instrumento, está servindo. É como se você sentisse uma guitarra bem afinada, que está servindo para o seu propósito, que é tocar uma boa melodia. Se você está vendo que é uma guitarra desafinada, tudo aquilo que que vai ser feito com você vai ser uma obra completamente distorcida, vai fazer com que as pessoas, na verdade, não gostem da sua presença ou não gostem da sua atitude. Então, acho que realmente o que faz com que o serviço cristão se torne autêntico é o amor. Tanto que o próprio Cristo ele fala que as pessoas reconheceriam seus servos e reconheceriam seus discípulos através do amor. Então, resumindo bem a ópera que a gente tocou aqui nessa noite, falando sobre a questão da mudança de mente, sobre a motivação do serviço cristão, é mais sobre isso. É a gente tentar buscar não só compreender, né, o Evangelho, não só compreender refletidamente todos os dias o conhecimento que nós temos, porque muitas pessoas acreditam que nós, por sermos teólogos ou por sermos pessoas que buscam teologia, acabam esfriando a fé. E isso não é verdade. Na verdade, o que aconteceu comigo foi exatamente o contrário. Foi aquilo que me motivou a buscar ainda mais o Evangelho. Foi aquilo que me motivou a aprender mais de Cristo, a aprender mais da sua palavra. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas buscam conhecimento da maneira errada. Não buscam com amor, não buscam com a intenção de fazer com que suas vidas sejam um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Elas tentam sanar as próprias dúvidas, mas às vezes as próprias dúvidas não são sanadas da maneira certa e aquilo faz com que a cabeça dela entre em parafuso e ela meio que mude a atitude dela para que era uma coisa boa, começa a se tornar uma coisa ruim de novo. Então, a motivação adequada para o serviço cristão e a motivação adequada para a teologia que eu vejo é o amor. Justamente você ter amor pelas pessoas e amor pelo conhecimento, amor pela palavra e transformar tudo aquilo que você está absorvendo em algo que realmente vai mudar a vida das pessoas, né? E não ver em si mesmo uma habilidade completamente absurda e se achar a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Mas, enfim, se tornar realmente uma pessoa que realmente faz a diferença para o reino. É essa a minha visão. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Quem quiser falar, pode falar agora. Bom, pronto. Eu acredito assim também com amor, mas primeiro, para que você possa amar o próximo, você tem que amar a si mesmo, né? Você ter o reconhecimento de que aquilo é bom para você e te faz bem, e você reconhecer que se te faz bem, vai fazer bem para o outro. É você querer que tudo de bom que você sente quando está na presença de Cristo, sabe que é bom, sabe que é salvação, sabe que você vai estar fazendo o que Cristo veio impelir para você fazer, você vai querer que aquelas pessoas também tenham o mesmo entendimento. Se você tem essa certeza, bom, eu vou ser salvo, mas eu vou ser salvo pelo amor. Eu acredito piamente em Deus, em Jesus Cristo. Acredito no Evangelho. Então você quer passar, você não quer ficar aquilo que é bom para você. Você quer passar para o outro, né? Então, assim,
quando você se ama e você tem esse entendimento, você vai amar o próximo como Cristo quer, né? E vou até acrescentar aqui também, Tiago fala que, né, que a boa religião é você Cuidar do órfão das... cuidar do órfão, da viúva e se afastar das coisas do mundo. É isso. É como a Gliciane falou e você também complementou, é o amor. Mas antes a gente tem que se amar para poder amar o outro, né? Exatamente. Ok, então, muito bem. Pelo jeito, quem já queria falar, já falou. Então, vamos seguir agora para a nossa finalização. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Essa era uma aula curtinha mesmo, porque já era o final do módulo, eu não podia pegar uma parte do conhecimento do outro módulo e trazer para cá. Então, eu peguei o final dos assuntos do primeiro módulo e já coloquei nessa aula aqui. Assim, nós terminamos o primeiro módulo. Na próxima aula já será o segundo módulo de 13. Nós temos 13 módulos nesse curso. Então, agradeço muito a presença de todos. Quero convocá-los aqui para a próxima aula. Não faltem, por favor. Mas quem faltar também não vai ter tanto problema. Para quem está assistindo pelo YouTube, essa é a finalização da nossa aula. Para você que gostou, dê o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E aqui é mais um monte de servos de Deus tentando fazer realmente com que a sua ortodoxia se transforme em uma boa ortopraxia. Então, obrigado a todos. Vou finalizar aqui. Um bom fim de semana a todos. Um restante de boa tarde, né, para quem está no Brasil, para quem está aqui em Portugal, uma boa noite. Então, até a próxima aula. Amém, a paz. Fiquem com Deus. Amém, boa noite, Pai Senhor. Boa noite, paz.